Vamos falar de espírito de profecia? Vamos falar do espírito de profecia, então, de Ellen White? Já que Pode ser. Vocês pediram ali? O que é Benai? Aí, ó. Então, pessoal, ficou decidido aí as perguntas que vocês colocarem daqui para adiante, coloquem relacionados a Ellen White, certo? Eu até, inclusive, aproveitar enquanto as primeiras perguntas não chegam, gostaria de recomendar 2 obras fantásticas para vocês, tá? Uma é essa daqui, ó. Além de ser linda, é um material, ó, tá? Ó. Isso daqui, ó, todo adventista devia ter aí, ó, o Orochi Sérgio Monteiro demonstrando. É uma coisa linda, não é, Orochi? Isso aqui é maravilhoso. Quem não tem, não conhece muito bem o que é espírito de profecia ainda. Não sabe. E muitas dessas perguntas que vocês vão fazer, elas estão respondidas aqui. E tem coisas impressionantes aqui, viu? Algumas coisas que as pessoas não sabem. Aqui fala, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o que é que Ellen White fala a respeito do esporte, para vocês terem ideia. Aqui tem isso também. E o Barbarella está brincando ali com o StreamYard aqui. Olha aí, gente, ó, esse daqui também é muito bom, tá? Isso é bom mesmo. Esse daqui é do Arthur White, o neto da senhora White, certo? É uma literatura fantástica. Olha, tem 3 livros que você precisa ter. Esse daí também é Ellen White Under Fire, Ellen White Sobre Fogo. É fantástico esse livro aí. O Ataque também, né? Eu prefiro Sobre Fogo, mas a ideia é a mesma, né? Ellen White Sobre Ataque, né? Na verdade, ele está sendo traduzido para o português. Finalmente vão traduzir alguma coisa, porque acabaram de publicar o Ellen White e seus críticos. 350 páginas, se não me engano, mas é da década de 50, entendeu? Então, como é da década de 50, muitos críticos, eles... Já morreram. Muitos já foram. Não só isso, mas assim, muitos argumentos, alguns dizem assim, gente, esses argumentos, vocês não estão respondendo argumentos modernos. Não é verdade. Porque, na verdade, os argumentos modernos são os argumentos antigos. É sempre a mesma coisa, o bando de repetição, mesmas questões, etc. Tá? O Ellen White e seus críticos. E esse aqui não é um livro de respostas, tá? Diferente do que as pessoas podem pensar, ele não analisa, ele não dá resposta para questões pontuais. Ele analisa, por exemplo, Ellen White, modelos de inspiração, a interpretação de Ellen White aplicando com princípios corretos. Então, por exemplo, a questão da carne ali, a questão de ler o contexto. As pessoas, às vezes, leem um texto de Ellen White falando sobre carne e já tomam a ideia como se fosse absoluta e que é naquela forma, como se... sem ler o contexto. Porque o povo gosta de fazer, perfeccionista ama fazer compilação cortando pedaço. E aí acaba falando algumas bobagens. Tá? Vindicando mensagens, falando sobre o princípio, né, o que era principal para o que Ellen White fala, que era o Cristo. E aí tem um capítulo aqui que é muito legal. É uma coisa que eu e o Orochi Santana costumamos conversar bastante, que é o seguinte. É um artigo do John Andrews, eu estava vendo aqui, que é muito legal. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. É um dos apêndices, acho que é o primeiro apêndice. Exatamente, é o primeiro apêndice. Opa. Não é não. É o terceiro apêndice, apêndice C. Nosso uso das visões da senhora White. Você sabe que grande parte dos problemas que nós temos relacionados a Ellen White não é Ellen White, não é o que ela escreveu. É como muitos de nós, adventistas, usamos o que ela escreveu. Mania que as pessoas têm, por exemplo, quantas vezes nós já não vimos sermões que são 99,9% baseados na senhora White e depois tem um texto bíblico jogado a esmo lá, entendeu? E aí esse texto bíblico é forçado para se encaixar. Nós passamos por uma situação interessante. Lembra aquele vídeo que eu gravei sobre Ellen White, sobre Eva? Vocês lembram aquele vídeo sobre Eva? Sim. Rapaz, eu estou me sentindo naquele programa, como era o nome daquele programa que tem lá na CNN? Não, que é um programa que ficam os 3 comentaristas assim. Isso aqui tá bonito. Lembra aquele sobre Eva? Um monte de gente que vieram questionar, uma grande parte das pessoas que veio questionar,
elas não questionaram a exegese das escrituras, questionaram o que Ellen White dizia, questionaram dizendo que o que eu estava dizendo era contrário ao que Ellen White dizia. Eu falei 1 milhão de vezes, não me importa. O pessoal falou, como assim? Um pastor adventista falando que não importa? E eu falei lá assim, antes de mais nada, o meu compromisso é com a Bíblia. Eu creio que a Ellen White ela foi inspirada pelo Espírito Santo, eu tenho conversado isso com o Rocho Santana também, porque essa é a posição teológica da igreja. Talvez não seja a posição de muitos irmãos que não conseguem interpretar o texto bíblico e delegam para a senhora White o papel de intérprete, coisa que ela não aceitava. Ela não aceitava o papel de intérprete das Escrituras. Ela não era um exegeta, ela era maior do que um exegeta, mas o papel dela era diferente, tá bom? Era diferente. Então, quando nós gravamos vídeos, e algumas vezes nós temos algumas aparentes discordâncias de Ellen White, muitas vezes, a maior parte das vezes não é discordância do texto, é discordância da interpretação que estão dando ao texto do Espírito de Profecia. Tá? Continua aí, Santana, você que gosta de falar. É que não está o Cervelli aqui, hein? Aqui está o Sérgio Mendes e seus 2 escudeiros. O que eu gostaria de mencionar ali, que eu estava falando, né? Deixa eu me completar aqui, é o seguinte, tem esse livro aqui, tem um outro, que eu não tenho ele impresso, eu tenho ele só digital, que é A Mensageira do Senhor, tá? Do Herbert Douglas. Do Herbert Douglas, isso mesmo. Então, olha, tem isso, esse aí mesmo, ó, esse livro aí, este aqui, e a Enciclopédia de Ellen White são livros que todo adventista deveria ter lido e deveria ter em sua biblioteca todo grifado, tá? Porque você ser adventista e você defender Ellen White ou discordar de Ellen White sem conhecer essas obras, tá? Você não é adventista. Ou você é um adventista aí de meia pataca, como diz o pastor Fernando Iglesias. Nós temos que conhecer aquilo que nós acreditamos, certo? Esse livro aí que o Rocho Sérgio Monteiro vai demonstrar agora também é muito bom, esse livro aí. É muito bom mesmo. É um livro antigo, mas é muito bom mesmo. Excelente livro. Tá? Então, é preciso nós entendermos essas questões, né? Lermos os livros de Ellen White, lermos esse material para nós compreendermos. Ô, Santana, você me falou de um livro esses dias que eu até preciso comprar, que é... Não, eu acho que eu tenho também. Eu não me recordo o nome dele. Como é aquele sobre o papel de Ellen White, seu impacto, né? Ellen White e seu impacto? Ellen White e seu impacto hoje, é aqui, ó. Isso. Ellen White e seu impacto hoje. Mostra pro pessoal aí também, por favor. Aqui, ó. Gente, esse livro aqui é muito legal, porque vai pegar temáticas atuais, certo? E aí Ellen White, seu impacto hoje. A ideia é colocar temáticas atuais. Por exemplo, aqui, por exemplo, ó, o Adventismo do Sétimo Dia, um movimento profético singular. Fantástico. James Nix. Ellen White e seus escritos, A Guerra Civil Americana, Judge Luck. Esse daqui, esse outro artigo aqui, ó, O Casamento de Tiago White e Ellen White, Significados construídos pelo casal. Esse aqui, eu tive a oportunidade de ter aula, foi meu professor de dom profético na faculdade, o Gerson Rodrigues. Pastor Gerson foi professor de dom profético na Andrews, ele é doutor em dom profético, uma pessoa, assim, conhece demais e muito humilde, passa de forma muito clara, que aprendi muito com ele sobre o dom profético. E esse artigo aqui que eles escreveram sobre o casamento... Opa, tá cortando. Picotou? De Ellen White é esposa e avó. Muito legal. Então, o título de esposa e avó, ele falando sobre a vida de Ellen White mesmo. Porque muitas vezes nós falamos da teologia de Ellen White, mas quem era Ellen White? Isso é muito legal. Quem era Ellen White? Quem era Tiago White? Aí depois tem Ellen White, uma mulher notável, reflexões a partir da ciência Santana, sociais, ações de Ellen White sobre o entretenimento, tá? Então eu vou deixar para vocês ir falando aí. Ellen White e o estilo de vida do remanescente, é bem legal. Então você tem vários livros aqui, certo?
Melhorou legal. Acho que Tá? tá Aí é uma obra que eu recomendo para vocês aí. Que e outra vocês obra, tenham aí. essa aqui, ó. Não é mais publicada, mas você consegue na internet esse livro. Eu estou com ele em PDF, depois o pessoal pode me perguntar aí, eu posso mandar. Assuntos Contemporâneos e Orientação Profética. E aí a pergunta do Francisco Lourenço é sobre a questão do eu vi, e o capítulo 4 fala justamente sobre isso, um artigo do Ron Grable. O que está escrito ali, Francisco, é exatamente a posição oficial da Igreja Adventista, tá? O que significa o eu vi? Não significa necessariamente que as palavras com as quais Ellen White descreve a sua visão, vocês sejam dela, sejam ipsíssima verba dei, né? Ou seja, nós não cremos, de novo, nós não cremos em inspiração verbal. O que nós entendemos é Ellen White vê e ela usa. Eu vi em visão. Ela descreve utilizando, por exemplo, vamos pegar aqui o que Ellen White fala sobre a reforma, sobre o período da reforma. E aí, quando ela fala sobre o período da reforma, em vários momentos ela usa a expressão eu vi também. Vi, pois, que os homens ficaram em tal lugar. Mas nós olhamos, e quando nós vamos ver no Grande Conflito, na edição anotada do Grande Conflito, você vai encontrar que Ellen White estava citando Melvin, ou estava citando... Como é o nome daquele historiador, Adolfo, você que está na área de história, extremamente utilizado para a área da reforma. Eu tenho o livro dele aqui, inclusive, que é da reforma, Daubinet. Ela está usando Daubinet, Mère Daubinet. Né? E aí, quando ela está usando Mère Daubinet, ela utiliza as palavras de Daubinet, ok? Mas ela utiliza as palavras de Daubinet porque as palavras de Daubinet descrevem melhor o que ela viu em visão. É só isso. Além disso, você tem que entender o seguinte, existe o fenômeno da... Ellen White descrevia, muitas vezes, o que ela estava escrevendo na sua linguagem normal, numa linguagem de uma pessoa que tinha segunda série, embora uma pessoa bastante culta também, porque ela tinha mais de 8 mil volumes na sua biblioteca. Né? Ellen White tinha mais de 8 mil volumes na sua biblioteca. Roxo. Oi, deixa só terminar aqui, Santana, e aí eu já te passo. E aí o que ela tem? Ela utilizava essas expressões, a expressão eu vi, para dizer que aquilo que ela estava vendo, a mensagem que ela estava passando, foi lhe mostrada em visão. Não que as palavras que ela estava utilizando tinham sido mostradas em visão. Lembre, nós não cremos em inspiração profética. Roxo Santana, pode continuar falando rapidinho, hein? Pode continuar falando, na verdade. Eu vou só ver um outro livro aqui na minha outra biblioteca que está aqui atrás. É porque tem uma pergunta aqui muito legal e muito importante, a pergunta que é do Jeff. Ele pergunta o seguinte: todos os escritos da senhora White foram inspirados por Deus? Se não, como saber? Olha, essa sua pergunta ela é muito interessante, tá? E ao mesmo ela é complexa também. Primeiro, tudo que Ellen White escreveu foi inspirado? Olha, nós não cremos que ela estava 100% sob inspiração em todos os momentos. Como saber isso? Olha, para nós sabermos se um texto foi inspirado ou não, somente se tiver uma evidência muito clara, ela dizendo, olha, essa é a minha opinião, isso sou eu que estou dizendo. Caso contrário, é muito arriscado tentar dizer, isso daqui é inspirado e isso não é, certo? Nós não podemos nos aproximar do texto que ela escreveu e começar a querer fazer distinção. Houve um debate entre Uriah Smith e George Butler, no tempo em que Ellen White estava viva, que ele pode nos ajudar um pouco nesse sentido. Por quê? Começou a se dizer ali, Smith começou a se dizer que havia textos em que a irmã White era mais inspirada do que outros. Ou seja, aqueles que eram visões, que Deus falava diretamente, esses eram mais inspirados e os outros não. E começou a haver um debate entre Uriah Smith e Butler, George Butler na época, sobre níveis de inspiração dentro do texto de Ellen White. E Ellen White, no Testemunhos Seletos, volume 5, ela diz o seguinte: não, meu trabalho traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ou seja, o que a irmã White ela diz? Ela é categórica em dizer ou é de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo. E aqui nessa discussão, inclusive, ela fala muito sobre a questão, né, que não existem gradações de inspiração. Existe a inspiração, uma vez que é o Espírito que inspira, certo? É o Espírito que sopra, que a palavra inspiração, teóspneuto,
do grego é exatamente essa ideia de soprar, algo que é soprado. Eu até tenho um vídeo aqui na Liga Apologética, você pode olhar depois, o título do vídeo é A Dinâmica da Inspiração, que eu faço baseado em um livro muito bom, que é este livro aqui que eu recomendo que vocês leiam. Deixa eu ver aqui. Aqui. Opa. Bom, eu já vejo ele aqui, que é o livro do Fernando Canalha, O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã. Então, lá nesse vídeo, eu vou falar exatamente sobre o conceito de inspiração e o que seria inspiração. Mas, basicamente, como é o Espírito Santo que inspirou tanto o apóstolo quanto o profeta, não existem níveis diferentes de inspiração. Então, inspiração é inspiração. Então, veja, na época de Ellen White, começou-se uma discussão que começou com essa ideia. E aí, será que tudo que Ellen White diz é verdadeiramente inspirado? Será que tudo que Ellen White diz é da parte de Deus? Como é que funciona isso? E aí ela disse o seguinte, ou é de Deus ou é do diabo, tá? Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 6, 7, 1. Então, veja, mais uma vez, é extremamente arriscado, tá? Uma pessoa querer ler o material de Ellen White, querer separar o que é inspirado e o que não é. Eu creio, particularmente, que não existe nenhum método seguro para isso. A menos que você tenha muito claro ela dizendo, olha, isso daqui é a minha opinião. Aí ficou claro ali, é indiscutível. Agora você está lendo um livro, por exemplo, Desejar de Todas as Nações, aí você diz assim, não, isso daqui não é inspirado, isso daqui é. O método crítico histórico fez isso com o Novo Testamento, e fragmentou todo o Novo Testamento, e no final da história foi que você não tem uma Bíblia que é inspirada, que é a palavra de Deus, e hoje a maioria do pessoal que é adepto desse método nem acredita na Bíblia como palavra de Deus. Pode falar, pastor. Olha só. Eu tenho mais 2 livros interessantes aqui. Um livro em francês, publicado pela Associação Ministerial da França, que é Ellen G. White et les dons de prophétie. Aqui. Fantástico esse livro. Excelente. Onde tu arruma essas coisas aí, eu acho? Cara, essa é uma das vantagens de ser pastor, cara. A gente consegue umas coisas assim do outro jeito. Entendeu? Esse aqui eu recebi de presente do Dr. Eliseu Menegusso. Né? Ele recebeu do Kardec e aí ele doou, né? E o doutor Eliseu Menegusso está aqui, ó. Ele recebeu e aí ele me presenteou. E aí você tem aqui livros que são... Caiu aí? Não. Para de mexer aí, menino. Para de mexer. Então, assim, tem aqui Sur le chemin du ciel, né? Sobre a guarida do céu, La vision céleste, La Bible est l'esprit de prophétie, Les prophètes de Dieu, Messagers inspirés, La tragédie est autre livré, comment reconnaîtrait un prophète, prédiction accomplie, en harmonie avec l'évangile, base de la doctrine adventiste, de vérité église, Madame White et le mouvement adventiste. E assim, olha só, aqui tem muitos desses daqui. Esse livro, infelizmente, não existe em português, mas ele tem muitas respostas para isso. E um dos capítulos deles fala exatamente como reconhecer um profeta, que é algumas das perguntas que estão ali, e fala sobre o que é inspirado, o que não é que nós utilizamos saber o que é inspirado e o que não é nos livros da Ellen White. Em português, você tem esse livro aqui, ó, também antigo, Notas e Manuscritos de Ellen White, que também fala a respeito, alguns capítulos falam sobre o conselho sobre movimentos subversivos, os votos da igreja sobre isso. Tem um outro livro muito interessante, que está ali do outro lado, depois eu pego ele ali e mostro para vocês também, que eu tenho um aqui, as notas... tá aqui, ó. Tem aqui. Né? Que está em inglês, enquanto mas ele já cheguei, ó, já cheguei. Pode mostrar aí que é o que você estava falando antes. Pode mostrar, hoje. Isso. Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, tá? É um livro bem denso mesmo. O Canalha pesa na teologia sistemática desse livro aqui, sobre a questão aí da inspiração, certo? Ele gasta aqui quase umas 100 páginas dizendo para você não desistir de ler o livro dele. Mas é um livro fantástico. Ele gasta... Ele fica toda hora, não desista, porque realmente
você tem que pôr os neurônios para funcionar, para entender aqui o que o Canali coloca aqui. Não, é verdade. O Canali é um dos melhores teólogos sistemáticos que nós temos. Ele e o Norman Gulen são dois dos melhores teólogos. Deixa eu falar para vocês aqui. Eu estou num projeto, só abrindo um parênteses, um projeto que eu comecei ontem à noite. Eu fui deitar, né? Já hoje de madrugada, estou digitando minha dissertação de doutorado, e aí começou a me dar um comichão. E orem aí um projeto de escrever um livro junto com alguns autores, algumas pessoas, em homenagem a um grande teólogo brasileiro. Fazer aquilo que a gente chama de Festschrift, que é um escrito de comemoração a esse teólogo. Eu vou anunciar depois, quando tiver conversado com as pessoas, com a família dele, e aí a gente tiver esse livro já sendo escrito, aí a gente vai fazer. Aí eu quero ver se ou a gente publica, ou Nas Press publica, ou algum outro lugar publica também. Mas é bem legal, é bem interessante. Olha só esse livro aqui, ó. Esse livro está em português, está em espanhol. Ele não está em português ou já está em português? Eu acho que já está. Que é Cartas e Manuscritos da Irmã White com anotação, com comentários. E eles são comentados dando o contexto histórico. E aí, aqui nesse contexto histórico, você vai perceber. Por que eu estou trazendo? Eu estou trazendo isso aqui para vocês, algumas coisas dessas aqui para vocês que nos acompanham. Olha só, quando você analisa cada um, e não é porque a gente não aceita simplesmente assim, tudo que Ellen White disse foi inspirado. Tudo, 100% foi inspirado. Por quê? Porque cada coisa que ela escreveu, existe um selo, e não é um selo da igreja, nem nada disso, que nós utilizamos, são testes que são utilizados, e ela mesma deixou algumas situações em que ela nos aconselhou a tomarmos o seu escrito como sendo a expressão dela, o que ela estava dizendo, ou a expressão da era em que ela estava vivendo. Quer ver? Eu vou ler aqui, ó. Olha que conselho fenomenal que ela tem. Se não me engano, é a carta 31. Eu vou pegar aqui no livro do Roche. Pode ir falando. Pode Enquanto falando. você acha aí, outra obra, gente, para vocês lerem aqui, ó, muitas pessoas, até tem uns 2 vídeos que eu vou fazer baseado nessa obra aqui, que muita gente tem pedido, tá? Esse livro aqui, ó, Princípios Elementares da Teologia Cristã, a Bíblia substituindo a tradição, do Fernando Canali, do Dr. Canali, tá? É uma abordagem teologia sistemática aqui, teologia sistemática da boa, certo? Ele vai colocar aqui, ó, as fontes do conhecimento teológico, método teológico, a relevância da teologia, afastando-se das escrituras, tradição e atemporalidade de Deus. Esse negócio da temporalidade não é de Deus, não. E ele vai rebater forte. O Canali é um dos que mais combate essa ideia aí filosófica de que Deus é atemporal. O Deus histórico das Escrituras, a realidade da Trindade, presciência, predestinação, a criação da tradição, a criação nas Escrituras, elementos básicos e a diretriz da teologia cristã. Então, assim, é um material aí, diversos assuntos relevantes, porque muitos dos nossos irmãos aí, geralmente quando vão estudar, por exemplo, sobre predestinação, tem que recorrer a material extra-adventista. E esse material, que é um dos grandes teólogos sistemáticos, como o Roche Sérgio Monteiro citou aí também, o Norman Gulley, eu tenho os 3 volumes da teologia sistemática do Norman Gulley, são calhamaços mesmo, 2.000 páginas quase cada um. Mas, infelizmente, não tem em português. O Arantes, a gente não está mostrando a biblioteca, não, amigo. A gente está colocando para vocês quais são os materiais que você precisa para formatar, para embasar uma resposta. Não é adianta a gente dar uma resposta aqui, a gente tem simplesmente trazer a resposta. O método acadêmico, e alguém perguntou qual é o método exegético aí, o método exegético é nós termos uma quantidade de respostas que não são nossas, não são apenas nossas. Nós estamos mostrando para vocês como é que nós temos, quanto de material existe para que nós possamos responder. Ou seja, as pessoas perguntam assim, mas a igreja não responde, Queridos, eu tenho criticado muitas vezes os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque justamente o membro da Igreja Adventista, e eu estou falando agora especificamente para o membro da Igreja Adventista, ele não se preocupa, ele fala, não, a igreja não tem resposta. Olha a quantidade de materiais que nós estamos apresentando. A ideia não é mostrar a biblioteca, é mostrar a biblioteca que você deve ter, que você pode ter, porque está publicado, está liberado para vocês, para que você
para que você possa dar as respostas e ter você mesmo as respostas, tá? Não é questão de mostrar apenas a biblioteca, é mostrar os recursos que nós temos disponíveis. Não eu, nem o Roxo Thiago, nem o Adolfo, é mostrar os recursos que a igreja disponibiliza para serem respondidos. Pode falar, Adolfo. Isso que eu ia dizer, né? Na verdade, isso é o pano de fundo que cobre os seus argumentos, né? Às vezes o leigo adventista, e não é um pastor que está falando aqui, não, aqui é um membro leigo da igreja. Um leigo adventista, muitos, se não quase todos, eles estão desligados da produzido. Se você perguntar assim, quem é Milton Torres entre os adventistas? Os caras não conhecem. Se você perguntar assim, olha, temos grandes especialistas em grego, hebraico, teologia sistemática, os caras não conhecem o nome dos autores. Sobre cristologia, Min Rodor, os caras não conhecem esses nomes. Então, eles estão desligados dos grandes teólogos. E aí, é sem resposta, né? E esse aí é o pano de fundo, e essa é a oportunidade, essa live aí está sendo a oportunidade de vocês conhecerem mais sobre quem é Ellen White, sobre como lidar com ela e sobre como crer direito. Por isso que eles estão apresentando obras atrás de obras. Eu não tenho essas obras, me perdoem, tá? Porque não tive a oportunidade de ter ainda, né? E nem de ler. Mas esse é o pano de fundo, para poder lidar com certos questionamentos, né? Porque eu, particularmente, quando entrei na igreja, eu fui muito questionado e tive que estudar um pouco da história da igreja, tive que pegar livro emprestado para ler, para poder falar, não, existe aqui uma resposta, uma coisa plausível. Cortou, Edu. Finalizo aqui minha fala mesmo, basicamente. Tá, tem duas perguntas aqui. No manuscrito, que eu deixa eu terminar aqui. No manuscrito 31 e no manuscrito 95, Ellen White diz o seguinte, que tudo que ela disse, tudo que ela apresentou deve ser considerado, mas que em analisá-lo se deve se considerar o contexto e a circunstância. Algumas vezes ela fala sobre inspiração, e vejam que é a diferença. O que é a nossa... Lucas Moreira. Veja só, o que é o nosso grande problema muitas vezes? É porque nós queremos transformar certas coisas que são locais e temporais em algo universal, universal em todos os sentidos, transtemporais e transculturais. Em muitos lugares, e aí nós temos que entender, por exemplo, a diferença da Bíblia. Na Bíblia nós temos princípios, regras e costumes. Princípios são atemporais, eles são transculturais, eles valem em todos os momentos. As regras são aplicações temporais ou circunstanciais, contextuais dos princípios. E os costumes, eles são aquilo que brota da própria das pessoas, que muitas vezes não são os princípios, mas não podem jamais se contradizer os princípios. Às vezes contradizem regras. Tá? Qual é o problema do que acontece com o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós queremos, por exemplo, a palavra inspirada de Deus, lá na Bíblia, apresenta em muitos momentos regras e em vários momentos princípios. Toda regra pressupõe um princípio. O princípio é inspirado. Ele é transversalmente inspirado. Ele é inspirado para todos os momentos, em todas as eras. O problema é quando regras que são manifestações também inspiradas desses princípios para um determinado tempo, algumas pessoas querem trazer para outros tempos. E aí dá problema. O uso da calça, por exemplo, das mulheres, e o uso de determinados tipos de roupa, ou certos tipos de proibições, e etc. Com Ellen White acontece a mesma coisa. Ellen White também acontece a mesma coisa. Ela tem muitos lugares que têm princípios. E esses princípios, eles têm uma aplicação universal limitada também. Por quê? Porque Ellen White não foi dada para o mundo, diferente da Bíblia, que é dada para todo mundo. O Espírito de Profecia foi especificamente para a igreja que estava em formação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, não se pode apresentar Ellen White, Espírito de Profecia, Ellen White, como sendo comprovação de absolutamente nada para as pessoas que estão lá fora. A mensagem que deve ser apresentada, e ela mesma diz isso, é a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, porque essa é universal. Entendeu? Essa é a Bíblia, é universal. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos conseguir agora captar aquilo que foi inspirado, né, no que ela diz. Tirando, no vídeo que eu falei no NASP, em outros lugares aqui, o que é inspirado, por exemplo, eu não vou acreditar que Deus inspirou, por exemplo, a lista de compra de Ellen White que ela mandou para o filho dela. Ela mandou uma lista de compras pedindo para ele trazer do mercado
uma carne de caça, um pato, coisas assim. Por que eu tenho que acreditar que foi inspirado isso? Quando ela fala, por exemplo, que Deus não ama as crianças que não agem com amor, que desobedecem seus pais. Isso é inspiração divina ou é a mãe que está falando, ou a avó que está falando, dizendo para os filhos, como toda mãe fala e todas as mulheres, como os pais falam? Então, esses detalhes que o Rocho de Santana estava dizendo, esses detalhes, muitas vezes, é aí que se considera a circunstância e o contexto. Circunstância e contexto. Além disso, existem outros aspectos. Deus se utiliza de uma linguagem, prestem atenção nisso, mesmo para dar princípios, Deus se utiliza de linguagem que precisa ser interpretada em outras épocas. Muitas coisas que Ellen White diz, que tem princípios que são subjacentes, mas cujas regras são aplicadas naquele tempo, são regras aplicáveis ao tempo de Ellen White, ao tempo vitoriano, à ética vitoriana, ao vitoriano, e não se aplicam da mesma maneira para os dias de hoje, mas os princípios que estão por trás deles se aplicam para os dias de hoje, como os princípios da Bíblia se aplicam para os dias de hoje com regras que são transformadas pelas circunstâncias e contextos. É por isso que, assim, quando nós falamos tudo que Ellen White diz é inspirado, não, mas tudo que ela disse inspirado serve para nós, em seus princípios ou em sua aplicação. Cabe a nós dizermos o que é inspirado ou não. Repito as palavras do Rocho Santana, não dá, é perigoso. Tirando a lista de compras, tirando a mensagem pessoal, e aqui tem que tomar certo cuidado, porque as mensagens pessoais de Ellen White, mesmo sob inspiração, é isso que diz aqui a introdução deste livro, que não estamos fazendo propaganda de livro, tá? Mas para citar para vocês, aqui deste livro, ele fala exatamente isso. E lá do Mensagens Escolhidas também, no início do Mensagens Escolhidas, ele fala exatamente isso. Cartas pessoais de Ellen White, elas devem nos nortear certos princípios, mas nem todos os detalhes servem para todos nós. Então, tomem cuidado com isso. Tá bom? O Mensageiro do Senhor fala a mesma coisa também, princípio de interpretação. Também lá. Orochi, eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal aqui. Alguém já fez a receita de bolo inspirada de Ellen White ou não? Ainda não, porque acho que não tem tudo que tem da época dela, não. Eu gostaria de responder duas perguntas rápidas aqui que foram feitas. Uma, a Mara pergunta, ela pergunta qual era a denominação que Ellen White pertencia antes de pertencer ao movimento millerita, e qual era a denominação que Tiago White, James White, né, que tornou-se marido de Ellen White mais tarde, pertencia. Mara, Ellen White era metodista, bem como a sua família, certo? E ela vai sair do metodismo exatamente porque ela frequenta as reuniões onde Guilherme Miller e outros milleritas estavam pregando, e agora a família dela começam a absorver essa mensagem da iminente volta de Jesus, e eles vão ser vistos de uma forma negativa na igreja metodista e vão ser convidados a retirar-se, eles saem da igreja metodista, certo? E aí você também tem o marido dela, e o marido dela era da igreja Conexão Cristã, tá? James White era um pastor da igreja Conexão Cristã. Eu aconselho que vocês leiam a história de Ellen White, Tiago White, do casamento deles, porque é muito bonito. Por exemplo, nós olhamos para Ellen White e muitas vezes esquecemos que por trás de Ellen White existia um ser humano com necessidades como eu e você. Vou dar um exemplo. Ellen White passou fome. Tinha uma época ali que Tiago White ganhava mais ou menos 50 centavos, se não me falha exatamente a memória, era 50 centavos para cortar lenha o dia inteiro, e às vezes cortar na chuva, com uma saúde prejudicada para poder comer. Às vezes faltava dinheiro, tem casos de faltar dinheiro de Tiago White ter que andar 5 quilômetros na chuva e voltar com comida que ele pegava com outras pessoas e voltava. Tiago White e Ellen White moraram de favor na casa de outras pessoas, certo? Então, eles eram seres humanos como eu e você, tinham as suas necessidades, os seus desafios, mas se deixaram ser usados por Deus. Então, quando você estuda a história do adventismo, você estuda os desafios que Ellen White e Tiago White tiveram, e eu vou dizer particularmente o seguinte, uma das coisas mais interessantes que eu achei, e que eu vi, de fato, a mão de Deus guiando. Muitas vezes nós falamos das profecias, as profecias são muito importantes, não estou dizendo isso, mas quando você estuda a história do adventismo, o surgimento do adventismo, você vê a mão de Deus guiando aquele povo. Você vê que era Deus guiando aquele povo, um povo minúsculo, um povo pequeno, não tinham recursos financeiros,
tá? Quem tinha recurso financeiro, por exemplo, era um pouco de recurso financeiro, por exemplo, como Joseph Bates, vendeu tudo antes de 1844, porque cria na iminente volta de Jesus, certo? Então, quando você estuda a história do Adventismo, você se apaixona ainda mais por essa história e você vê, de fato, a mão de Deus guiando o povo. E eles tinham muitos desafios como esses que eu mencionei. Uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui, que o Caipira pergunta, ele diz assim: o problema dos críticos está em crer na inspiração verbal ao acusar Ellen White? Veja, o problema não seria só esse. Esse é um problema de fato, certo? Esse é um problema de fato, crer na inspiração verbal. É um empecilho. Por exemplo, eu gravei um vídeo aqui no canal, onde eu falei ali sobre Ellen White, a inspiração, como ela vinha a inspiração, ela mesma como inspirada, como que ela pensava sobre a inspiração e como nós pensamos hoje, certo? E aí, eu mencionei que muitos evangélicos, tanto da época dela, quanto da nossa época, e até mesmo reformados, creem na inspiração verbal. Isso é um empecilho? Mas não somente isso. Nós temos que pensar o seguinte: como religiosos que somos, nós temos uma cosmovisão, nós temos a nossa formação doutrinária formada ao decorrer de um tempo. Então, por exemplo, quando eu me tornei adventista, eu passei a estudar a Bíblia ali e tudo mais, e absorvendo o conhecimento, adquirindo, tornei-me um adventista, aceitei a mensagem adventista e tudo mais. Assim acontece com um irmão da Assembleia de Deus, assim acontece com um irmão da Igreja Batista. E aí o que acontece? À medida que nós somos formados dessa forma, nós temos uma cosmovisão, seja batista, seja adventista, seja da Assembleia. E essa cosmovisão, então, nós temos alguns pontos, como, por exemplo, crer na imortalidade da alma, crer que Moisés não ressuscitou, e outros pontos assim que nós cremos, certo? E aí o que acontece? Quando nós lemos o texto de Ellen White, nós lemos com os nossos pressupostos. E aí o que acontece? O adventista ele tem pressupostos, o irmão da Assembleia tem pressupostos, o irmão que é testemunha de Jeová tem pressupostos, o irmão que é espírita tem pressupostos, e ao ele ler o texto de Ellen White, ou qualquer outro texto, ele vai medir e vai buscar parâmetros para dizer o que está certo e o que está errado no texto que ele está lendo, naquilo que ele tem de conhecimento, naquilo que ele tem de pressuposto, certo? Então, seja, se eu ler esse livro aqui, tá? Ou qualquer outro livro, eu tenho um conjunto de crenças, tá? Eu tenho uma cosmovisão, eu tenho um conjunto de crenças que no momento em que eu leio, eu não estou dizendo que cosmovisão é um conjunto de crenças, tá bom, gente? Crenças fazem parte, crenças e valores são camadas, aí vamos dizer, da cosmovisão. Então, externas, né, da cosmovisão. Então, veja, quando eu leio qualquer texto, essa minha cosmovisão, as minhas crenças, elas vão me dar o norte para mim dizer o que é certo e o que é errado. Então, veja, se eu tenho um pressuposto imortalista, quando eu leio o texto de Ellen White e ela diz que não há imortalidade da alma, eu vou dizer o quê? Ela está errada. Então, veja, não é só a questão da inspiração verbal, são todos os pressupostos. E aqui nós precisamos ser muito francos e sinceros. Todos nós, sejamos adventistas, sejamos batistas, sejamos assembleianos, sejamos católicos, todos nós temos pressupostos. E quando nós lemos um texto com pressupostos. Todos nós, sem exceção. Certo? Aí que está, e todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. Aí que está a importância de você questionar sua cosmovisão, você questionar se a sua cosmovisão, as lentes que você está usando para ler o texto bíblico, ou o texto de Ellen White, ou qualquer outro texto, se elas estão corretas, se elas estão em harmonia com o texto bíblico. Porque, veja, se eu tenho uma cosmovisão influenciada, vamos dizer assim, por
por uma visão ocidental de que a alma é imortal e etc., logo ao eu ler o texto bíblico, eu vou enxergar a imortalidade da alma no texto bíblico, e ao ler Ellen White, eu também vou enxergar isso e eu vou discordar. Então, é um conjunto de coisas. Por isso que, às vezes, nós ficarmos discutindo sobre Ellen White, sobre crenças, em determinados momentos, seja no Facebook, seja mesmo no YouTube, às vezes é um debate totalmente que não vai chegar em lugar nenhum, porque a discussão, você está olhando para a ponta do iceberg, quando, na verdade, existe muita coisa debaixo da água aí. Eu tava procurando um livro ali, que é esse aqui. Adolfo? Oi? Sim. Só respondendo Adolfo. Sim, viu, Adolfo? Não sei o que o Adolfo falou, mas tudo bem. É um livro que não existe em português, chamado El Mundo de Leonard White. É um livro em que o Gary Land e vários outros autores falam a respeito da história, do tempo de Ellen White, e isso vai ajudar a entender aquilo que eu disse antes. É preciso entender o contexto no qual Ellen White escreve muitas coisas. Por exemplo, alguém fez uma pergunta ali a respeito da previsão que Ellen White faz no Testemunhos para a Igreja, a respeito da possível guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, em que ela fala que quando os Estados Unidos... Achei, Judásio? Achei sim, é esse aqui, tá? Quando a Inglaterra declarar guerra aos Estados Unidos, todas as nações terão seu interesse em acudir e tal. Está no livro Testemunhos para a Igreja, que é a chamada visão da guerra. Mas aí as pessoas se esquecem o seguinte: é necessário entender que Ellen White também não escreveu e aí esse livro ajuda a entender o tempo que ela estava vivendo, e Ellen White escreve no inglês de 1800 e tralalá, tá? 1820. Se você pegar muitas expressões que Ellen White utiliza, estão relacionadas você não vai encontrar o significado correto do que ela estava dizendo se você pegar um dicionário de inglês atual. Você tem que olhar, por exemplo, o Webster de 1822, que eu tenho aqui no meu computador, por exemplo. Se você tentar olhar, isso é a chamada evolução semântica. Certas expressões que Ellen White utiliza, elas só podem ser entendidas dentro do seu contexto. E essa é uma análise exegética. E aí não é a exegese apenas de um texto chamado inspirado, etc. É qualquer texto. Se você pegar, por exemplo, Camões, que você mostrou ontem lá na nossa escola sabatina, ontem pela manhã, se você pegar expressões, eu li Camões inteiro. Se você pegar os Lusíadas, quando eu fazia letras, se você for ler Camões e você não entender que ele utiliza o português quintacentista, quase um românico, você não vai conseguir entender nada. Você vai começar a colocar as expressões de hoje lá. E aí, no final das contas, você vai ter infinitos problemas ao compreender. Quando Ellen White fala a respeito, por exemplo, dessa chamada previsão, existe no inglês antigo e ainda no inglês atual, o que é chamado de condicional, a chamada terceira condicional. Muita gente acha que o condicional em inglês é apenas o if, mas existem expressões adverbiais que são condicionais de terceira linha, de terceira categoria. Por exemplo, o when, em inglês, se você estiver em um contexto que tenha sido iniciado por um if, o when também será uma condicional. Em outras palavras, você ler 3 parágrafos antes do que Ellen White, daquela predição da guerra, ela diz assim: se a Inglaterra declarar guerra, if the England declares war, depois ela vai falando when. Esse when é uma condicional de terceira. Em outras palavras, ela está condicionada aos acontecimentos anteriores. Então, isso é extremamente que as pessoas se lembrem também, tá? Conheci num grupo de dissidentes postando isso. Eles gostam de mim? Misericórdia. Solange, dissidente gosta de mim, Solange? Eu tomei até um susto olhando aqui. Me conta aí quem é esse povo. Misericórdia, irmão. Olha, não põe... Rapaz, não grava esse negócio não, gente. Que isso? Tomei até um susto. Meu coração tá até batendo agora, irmã Solange. Mas entendeu? Alguém ali em cima falou sobre essa questão da guerra. Vamos ter que apagar a live. Vamos ter que apagar a live. Alguém ali em cima falou sobre essa questão da guerra. Eu queria só ter respondido sobre isso aqui também, tá? Cadê? Olha lá, pega o gelo ali, pega o gelo. Obrigado, Maria. O que é isso aí? Gente. Olha lá o Adolfo, mano. Que absurdo. Entendeu? Então, assim, é esse o pano de fundo que eu queria trazer para você, tá? Alguém perguntou, eu perdi a pergunta aqui, eu vi que passou ali a pergunta sobre a guerra, sobre aquela previsão da guerra.
Tá? Então, há que se tomar cuidado com o princípio do condicionalismo profético. Ellen White, nessa predição específica, ela está analisando o seu contexto, por isso é importante conhecer o mundo em que ela estava vivendo, e analisando, ali ela está falando sobre mundos possíveis, sobre cenários possíveis. E ela utiliza expressões fortemente condicionais para descrever o que ela narra lá no Testemunhos para a Igreja. Eu não me lembro o volume, acho que é o volume 3, se não me engano. Tá? Mansolange, estou desesperado. Vamos só aqui pegando um gancho que tinha outra coisa que eu falei sobre o livro Antologia, que é esse aqui. Tá? Eu falei realmente no vídeo que eu mostrei ontem, e ele tem algumas falhas, tá? Tem alguns erros aqui. E aí esses erros são uns erros com relação, por exemplo, àquelas citações de Enoque e tal, igual em alguns momentos. Maurão, você me deixa, rapaz. Eu não faço uma coisa dessa, não. Em alguns momentos ele comete alguns erros, mas não são erros teológicos de conclusão. Na verdade, são erros de paginação. Ele cita alguns textos que, na verdade, não estão no lugar que ele cita aqui, ou pode ser erro, na verdade, simplesmente da edição que ele estava usando. Tiagão, fica à vontade. Roxo, tem uma pergunta aqui que foi feita pelo João Paulo, bem legal, que ele pergunta assim: devemos ler a Bíblia pelos óculos de Ellen White ou Ellen White pelos óculos da Bíblia? Essa é uma pergunta interessante. Olha, nós devemos ler Ellen White pelos óculos da Bíblia. Nós vamos primeiro ao texto bíblico, perguntamos ao texto bíblico o que de fato ele queria dizer em seu contexto original, tá? Interpretamos o texto, e aí só então nós vamos perguntar o que Ellen White comenta a respeito do texto. Então, é Ellen White que deve ser lida pelos óculos da Bíblia, não ao contrário. É preciso tomar cuidado com isso, certo? É preciso tomar cuidado com isso, tá bom? Deixe-me ver aqui. Muito bom, muito bom. Tá? Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. O Mauro é uma ovelha lá da Beth Benei. Ele é um amigo querido e ele está aqui me falando, quer dizer que está em alta com os dissidentes. Amém? Que Deus seja louvado. Assim, quem sabe eles voltam e deixam de ser dissidentes. Tem uma mensagem aqui, tem uma pergunta, rapidinho aqui, que o pessoal já perguntou várias vezes. O Marques perguntou umas 19 vezes, o Ivan perguntou umas 7.500 vezes sobre a mensagem, as 3 mensagens angélicas e a mensagem de saúde. A mensagem de saúde, e aí perguntando, será que é porque o nome não fala? Será que o pessoal não fala porque não pratica, etc. Não, é porque nós não gostamos da TES, e a senhora White mesmo fala a respeito disso, que muitos apresentam a mensagem de saúde como sendo a própria mensagem do terceiro anjo, e ela não é. Ela é um braço da mensagem do terceiro anjo, importantíssimo, mas nós não podemos fazer dela a nossa única mensagem. Ela é extremamente importante, minha dissertação de doutorado fala um pouco sobre isso, a questão da carne e tal, mas nós não fazemos disso um teste de discipulado e nem vamos querer fazer com que as pessoas amem a reforma de saúde como muitos queridos irmãos a apresentam. A senhora White fala que a mensagem de saúde não tem a força que deveria ser, porque muitos, vou colocar aqui a expressão, parafraseando o que ela disse, são chatos com relação à reforma de saúde. Aquilo que o doutor Amin Rodor dizia que eram vegetarianos que comem carne humana. E aí você apresenta uma mensagem de saúde apresentando para a pessoa que, se ela não der a mensagem de saúde, vai pegar a Covid-19, vai pegar um monte de coisas. Não, queridos. A mensagem de saúde ela é uma mensagem maravilhosa, fantástica, excelente, uma mensagem que deve nos aproximar de Cristo para nos mostrar, para nos permitir, por exemplo, entender melhor aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. A mensagem de saúde não deve ser apresentada como, por exemplo, muita gente coloca, né, pastor Tiago? Muita gente coloca assim, não se deve crer nos pastores, confiar nos pastores que comem carne. Então não confia em Ellen White, que ela comeu carne até 1906, praticamente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, foi o que eu falei no início. Certas mensagens de Ellen White devem ser colocadas no seu contexto, devem ser colocadas no seu devido contexto. Quer ver? Olha só, Ellen White, ela fala, em muitos lugares, ela fala contra o vinagre.
né? Em vários lugares ela fala a respeito dos males do vinagre, etc. Mas vocês sabiam que a senhora White, a nossa querida irmã White, era viciada em vinagre? Ah, meu Deus, agora pronto, agora lascou-se tudo, né? E ela mesma dizia isso com relação a ela. Ela tinha um problema sério de gostar do vinagre. E viveu com isso. Ellen White, até 1906, ela comeu carne. Ela pediu, tem a carta que eu acabei de citar aqui, em que ela pede para o filho dela, traga-nos uma carne de veado, uma carne de caça. Então, assim, tomem cuidado, tomem muito cuidado. Sim, comer carne nos enfraquece. Dar lugar ao apetite, qualquer apetite, não é só carne, mas dar lugar ao apetite, dar lugar a colocar a mensagem de saúde como sendo monotônica na sua vida também enfraquece, te torna um perfeccionista. Então, tomem cuidado. Nós precisamos respeitar os princípios de saúde, como disse aqui o Davi, respeitar os princípios de saúde, mas não fazer deles a nossa única mensagem. O centro da nossa mensagem não é a reforma de saúde, o centro da nossa mensagem é Jesus Cristo e esse crucificado. Muito bom. Pastor, tem uma pergunta aqui, ó, que eu gostaria de responder, que ela é muito interessante também. O professor Paulo Alves pergunta assim, aí ele diz, né, boa noite. Há possibilidade de surgir alguém como Ellen White, ou seja, que seja considerado profeta e inspirado, ou ela foi a única? Deus abençoe. Muito boa sua pergunta, eu gostei demais dessa sua pergunta. E aí eu gostaria de explicar uma coisa. Nós falamos, né, Ellen White, o espírito de profecia e tal. Veja, Ellen White, ela não é o espírito de profecia. Ela recebeu o espírito de profecia. Por que eu estou dizendo isso? Porque outras pessoas podem receber o espírito de profecia. Isso depende de quem? Depende da Santíssima Trindade. Se Deus, em sua infinita sabedoria, junto com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, decidirem amanhã levantar um profeta moderno, o Espírito Santo pode conceder o espírito de profecia para essa pessoa. E pode ser um mensageiro inspirado. Então, Ellen White, isso aqui é importante, Ellen White, ela não é o espírito de profecia. Veja, ela recebeu o espírito de profecia, ela recebeu o dom profético. E outras pessoas podem receber o dom profético, sim, ainda em nossos dias, no futuro. Isso é muito importante de ser mencionado, certo? E é interessante o seguinte, junto com isso, de nós percebemos o seguinte, o dom profético, ele não é dado para substituir a Bíblia. Isso é importante. O dom profético é dado para nos levar de volta para a Bíblia. Isso precisa ficar muito claro. Por exemplo, a irmã White, ela chegou a dizer em determinado caso, se vocês estivessem estudando a Bíblia, Deus não precisaria ter me inspirado. Certo? Então, ela mesma disse para o pessoal da época dela, olha, se vocês estivessem estudando a Bíblia, tivesse tudo bacaninha, Deus não precisava nem ter me inspirado. Então, veja, Deus levantou a irmã White para levar o povo de volta para a Bíblia. E aí, eu até... Nossa, eu até tinha esquecido aqui, quer ver? Eu vou ler um texto bem rápido aqui. Ó, tem um lugar em que ela diz assim, ponde de lado Ellen White, não andeis dizendo, Ellen White disse, Ellen White deixou de dizer. Enquanto vossa vida não for ordenada pela palavra de Deus, ponde de lado a Ellen White, não citeis meus escritos. Olha que coisa mais fantástica. Isso mesmo. E aí, olha só, ela diz o seguinte aqui, ó, eu vou ler o texto dela, e aí vou ler o que diz aqui o Arthur White. Ellen White explicou, foram apresentadas muitas teorias que apresentavam uma semelhança de verdade, mas tão misteriosa com textos mal interpretados e mal aplicados, que introduziam o perigo, que introduziam a perigosos erros. Muito bem sabemos nós como foi estabelecido cada ponto da verdade. Ou seja, ela falando aqui, né, que na época dela ali o pessoal estava interpretando alguns textos, estava usando uns textos muito maus, os textos bíblicos. Aí Arthur White comenta assim, na experiência dos adventistas do sétimo dia, as visões não foram dadas para substituir o estudo da Bíblia. Contudo, elas foram uma ajuda preciosa no estudo da Bíblia, corrigindo interpretações errôneas e mostrando o que era verdade.
Aí ele cita Ellen White, abre aspas. Deus quer que nos dirijamos à Bíblia, fecha aspas. Ela escreveu em 1888, abre aspas, e que tenhamos o testemunho das Escrituras. Então, veja, a irmã White, ela sempre dizia para o pessoal, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Então, veja, o dom profético foi dado para nos levar de volta para a Bíblia. Então, você vê, por exemplo, você leu Desejar Todas as Nações, você vai ver ali ela levando você de volta para a beleza dos evangelhos, ressaltando quem é Jesus, o amor de Deus revelado por meio de Jesus. Como ela diz no início do Desejado de Todas as Nações, nem a altura, nem a profundidade poderiam expressar, né, o amor de Deus, mas é em Cristo que isso se expressa. Cristo veio para expressar o amor de Deus, ele se revela e tudo mais. Quando você lê o Patriarcas e Profetas, por exemplo, você vê os maravilhosos atos de Deus através dos seus profetas, através da sua mensagem, os próprios atos de Deus por ele mesmo praticados na história de Israel. Então, veja, ela vem exatamente para levar de volta para a Bíblia, para que as pessoas enxergassem a Bíblia. Então, pode ser dado o dom profético atualmente para outra pessoa? Pode, mas para essa pessoa vir e dizer assim para nós, olha, pastores adventistas, agora vocês não precisam mais estudar a Bíblia, porque Deus me inspirou e agora eu vou dizer aqui para vocês. Olha, se levantar um profeta hoje e disser assim, eu tenho a verdade, e a verdade é essa daqui, já pode descartar, porque o profeta ele vem para levar o povo para onde? Para a Bíblia. Sempre foi assim. Josué levou o povo para onde? Para a Torá. Samuel, quando escreve, leva o povo para onde? Para o que veio antes dele. Sempre os profetas que vieram posteriormente na Bíblia, eles levam o seu povo que escuta eles, os seus ouvintes, para onde? Para a Torá. Então, por exemplo, Deus disse para Moisés assim, se surgir um profeta no meio de vocês e dizer, sigamos a outros deuses, não sigam ele. Por quê? Porque está indo contra a Torá. Então, quando você vê os evangelhos vão para onde? Para a Torá. Paulo, quando ele fala da circuncisão do coração, ele está levando para onde? Para a Torá. Então, sempre quem vem depois se refere a quem veio antes. E não pode ser diferente, não foi diferente com a irmã White, e não pode ser diferente se Deus levantar no futuro um futuro profeta. Olha só, eu queria resumir isso da seguinte maneira. Quando você entender o que é um profeta, o profeta não é alguém, diferente do que as pessoas pensam, o profeta não é Nostradamus, alguém que vai predizer o futuro e falar do futuro e etc. Na verdade, o profeta não é aquele que fica dando mensagens e profecia profetada. O verdadeiro profeta, na verdade, é aquele que se coloca como mensageiro do passado, olhando para o presente. O futuro é a conclusão lógica da mensagem profética. O profeta, ele não vem para te levar, para dizer para o povo, olha lá o seu futuro, o que vai acontecer. O profeta olha e diz assim, olha o teu presente, o que está acontecendo, porque você abandonou a palavra do passado. O profeta é aquele que te leva para o passado. Ele é aquele que te leva lá para o... Ele diz assim, ó, a Torá, a lei e o testemunho, a Bíblia. E o profeta não vem no sentido de alguém que vai... as pessoas têm uma visão muito errada do profeta. O S.R. Driver, ele escreveu um tratado em 1890, ele não era adventista, não era nada, ele era um erudito falando sobre profecia. E ele dizia o seguinte, o profeta, ele é um representante do Deus que quer chamar o seu povo no presente ao arrependimento, olhando para o passado, onde está a base para o arrependimento. O presente mostra a condição do povo. O passado mostra por que o povo está naquela condição. E o presente mostra para onde o futuro mostra para onde o povo deve ir. Então, o profeta ele está numa encruzilhada. E o tempo do profeta é sempre o presente, com os olhos no passado, quando a proclamação no presente a respeito do passado, não do futuro. O futuro é consequência da citação da mensagem do povo, do profeta, que é um chamado de Deus para o arrependimento. Para o arrependimento. Ellen White, antes de morrer, ela disse assim, está lá no Primeiros Escritos, página 78, ela diz assim, recomendo-lhes, caro leitor, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Depois, na carta 301 também, ela diz, o Senhor deseja que você estude a Bíblia. Ele não deu nenhuma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra.
esta luz, o dom de profecia, deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, tá bom? Então, assim, para concluir essa discussão, exatamente a ideia Ellen White e a qualquer profeta que surja, qualquer profeta, e nós acreditamos sim, de acordo com o que Joel 2 nos diz, que haverá o dom de profecia manifesto, né, helenística, o dom de profecia manifesto nos últimos dias. E esse dom de profecia, nós entendemos, Deus iniciou lá no Pentecostes. Os últimos dias começam lá, eu já e eu ainda não. E em seguida nós vamos ter o dom de profecia, agora começando com Ellen White, e depois nós estarmos também, nos dias que nós vivemos, com a possibilidade e a certeza futura, dentro de em breve, de que haverá, sim, novos mensageiros de Deus, que não nos dirigirão para longe do que foi dito pela palavra profética em Ellen White. Só por que a gente usa espírito de profecia, tanto no espírito de profecia quanto na Bíblia? Nós utilizamos essa expressão tem uma expressão em português, não é sinédoque, tá? Mas eu vou colocar aqui uma sinédoque, em que nós tomamos a parte pelo todo e o todo pela parte. Então, assim, nós utilizamos essa expressão para definir o papel de Ellen White como portadora do dom de profecia, como instrumento de Deus, e muitas vezes alguns, por causa disso, dessa utilização sinedótica, as pessoas entendem que Ellen White é o único e está restrito e acabou o dom lá. Não, nós não dizemos isso, a Igreja Adventista não prega isso. Nós já tivemos, para vocês terem ideia, desde a época de Ellen White, nós já tivemos várias pessoas que afirmaram ter o dom de profecia. Nós tivemos Marion, nós tivemos aquela irmã Ruth, lá nos Estados Unidos, nós tivemos aquela Janine Sautron, na França, em outros lugares. E o que a igreja faz? A igreja não simplesmente diz, não, porque acabou com Ellen White. A igreja chama, nós tivemos a Sue, aquela moça que eu citei no NASP, a igreja chama um grupo de pastores, um grupo de teólogos, pede para terem reuniões, analisam os escritos dela, o que dessas pessoas escreveram, as suas visões, o que ela apresenta, a harmonia com o que foi apresentado, principalmente na Bíblia, e aí, depois de muitos anos de estudo, a igreja toma uma decisão, muitos anos, às vezes muitos anos, são 2 anos, 3 anos, tá? Não é 10, 20 anos, não. E a igreja apresenta a sua conclusão, dizendo se ela reconhece a ação do dom de profecia na vida dessa pessoa ou não, tá bom? Então, assim, existe a possibilidade com absoluta certeza. Ellen White é o único espírito de profecia? Não, de maneira nenhuma, tá bom? Um ponto aqui, Hiroshi, bem legal, gostaria de recomendar esse livro aqui para os amigos, ó. Esse aqui é um livro que foi uma obra organizada só sobre o dom profético. Quando Deus fala, tá? O dom da profecia na Bíblia e na história. São aqui, ó, é um calhamaço, certo? Só sobre o dom profético na Bíblia. E, inclusive, eu acho bem interessante aqui que o Jerry Moscala fala nesse capítulo aqui, no primeiro capítulo, que ele vai dizer exatamente isso que o Hiroshi Sérgio Monteiro disse e eu comentei. E aí eu acho interessante que ele fala aqui do profeta como mensageiro da aliança. O profeta não é tanto aquele que anuncia o futuro, mas é aquele que lembra do passado, que lembra da aliança, que lembra da relação do povo com Deus, certo? É porque nós associamos profeta hoje com aquele que fala a respeito do futuro, aquele que faz profecias, né? E aí nós acabamos, né, Roger Sérgio, nós fazemos quase um Nostradamus. 2000 vem e 2000 não passará. E aí nós esperamos profeta desse tipo. É aquele que fala só do futuro. Pode falar, Adolfo. Confundem profeta com vidente, né? O profeta do Antigo Testamento não era um vidente em si, né? Mas aquele que falava ou anunciava algo, aquilo que o Roche você está explicando, né? E a gente tem uma concepção de profeta de vidente, né? Então acha que profeta na Bíblia é vidente. Não, não é. Mas houve os períodos dos videntes, tá? Houve os períodos dos videntes, tá, Adolfo? Na verdade, teve um período em que eles eram roê. Eles eram videntes e depois passam a ser navi. Existia no mesmo aquele que era o vidente e o profeta. A tradição judaica diz que Daniel, por exemplo, ele era um vidente. Tá? Ele era maior do que um profeta, ele era um vidente. Então, assim, existe. Agora, eu queria, na verdade, eu acho que o que você estava querendo dizer é o vidente moderno, né? É o cartomante, né? Que vai adivinhar o seu futuro, que ele faz a leitura da sua mão, o vidente moderno, né? Na Bíblia era diferente. O vidente da Bíblia era aquele que acessava o domínio celestial e Deus lhe mostrava, e por isso ele era aquele que via alguma coisa. Ele não estava vendo também, não era o futuro necessariamente, não. Ele podia ver alguma coisa do passado, podia ver alguma coisa do presente. Agora, o vidente moderno
os charlatães modernos, para ser bem claro, na verdade, eles são aqueles que enganam o povo. Tem umas perguntas... Roxi, Pode continuar enquanto eu vou pegar outra pergunta aqui. tem uma pergunta aqui bem legal que é do Pura Teologia. Ele diz assim: nós que não somos adventistas, devemos crer em Ellen White? Tiago, deixa eu responder essa, porque aí você não se compromete, tá bom? Você não tem problemas aí com o Salt, tá bom? Aí deixa que eu respondo aqui, e aí a gente pode... Eu já posso ter problemas, não tem tanto, não vai te comprometer aí, tá bom? Ou o Adolfo responde que ele não tem problema com ninguém. Tá, se eu responder aqui, eu nem sei como responder isso aí, bicho. Veja só, Pura Teologia, você, como eu disse lá no início, Ellen White é um dom específico e principalmente para a Igreja Adventista. Tá? Aqui no livro Mensageira do Senhor, está dizendo aqui no livro Mensageira do Senhor, ele fala exatamente disso, principalmente para a Igreja Adventista. Deixa eu pegar aqui onde está. Eu estava com ele na mão aqui, e eu tirei. A culpa é do Adolfo. A culpa é do Adolfo. Então, assim, é necessário crer... Primeiro, vamos colocar aqui e fazer diferenciação entre o seguinte. Alguma pessoa disse ali também, comentando junto com essa pergunta, por que Ellen White está no voto batismal da Igreja Adventista? E o que tem a ver com ela com a salvação em Cristo? Amigo, aí é o Francisco Lourenço que perguntou. Essas duas perguntas estão mais ou menos relacionadas. Entenda o seguinte, seria absolutamente falso para nós, adventistas do sétimo dia, se nós disséssemos que qualquer pessoa pode vir aqui e ser adventista sem crer em qualquer das doutrinas que nós cremos. É a mesma coisa de você. Eu não estou dizendo aqui, você pode colocar o sábado, pode colocar a mortalidade. É impossível você ser adventista do sétimo dia e você crer na imortalidade da alma, por exemplo. Nós somos mortalistas. É impossível você ser adventista do sétimo dia e você crer que a Bíblia não foi inspirada por Deus. É impossível. É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer na Trindade. É impossível. Me perdoem os dissidentes que gostam de mim ali, que são talvez antitrinitarianos. É impossível. É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer na personalidade do Espírito Santo. É impossível. É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer na vida eterna, na nova vida. E aí vai minha gata querer pegar o microfone ali. Né? É impossível você ser adventista do sétimo dia e não crer em qualquer dos pensamentos teológicos doutrinários da Igreja Adventista, ainda que você discorde em alguns detalhes. Por causa disso, é impossível também que você seja adventista do sétimo dia e não creia na manifestação do dom profético em Ellen White. Isso tem a ver com sua salvação? Tem, mas não é por causa de Ellen White. Não é por causa disso. É porque quando você deixa de crer, você entra numa determinada denominação, você fala, não, eu quero ser adventista. Ou vamos supor, eu quero ser batista, quero ser batista. E aí você vai ser batista, e aí você faz o voto batismal da Igreja Batista. Lá tem lá que você entende que o batismo é apenas para pessoas que podem exercer sua fé em Cristo, e é por aspersão, por imersão, não que o batismo não pode ser por aspersão. Aí passa o tempo e você resolve que você não creu, que você, na verdade, nunca creu. Você foi mentiroso com relação ao voto e você não está sendo verdadeiro com relação ao voto, independente de qual seja a doutrina. A Igreja Adventista do sétimo dia tem nas suas crenças a crença, como o Droz Thiago disse, na manifestação do dom profético, do dom de profecia, na pessoa de Ellen White para a Igreja Adventista do sétimo dia. Quando nós apresentamos isso, quando nós apresentamos o pensamento doutrinário da Igreja, nós apresentamos também isso. E a pessoa pode dizer que não. Ela pode dizer que não, mas ela, nesse momento, ela diz assim, eu quero ser adventista. Por quê? Porque faz parte do corpo da Igreja Adventista do sétimo dia a manifestação do dom profético. Tem a ver com sua salvação? Se você disser assim, não, eu não quero ser adventista porque eu não creio em Ellen White, tem a ver com sua salvação? Sua salvação não está no sábado, não está na imortalidade da alma, não está em ser adventista, não está em nada. Sua salvação está em Jesus Cristo. Entende? Agora, a salvação que Jesus Cristo te apresenta, que nós apresentamos, que é Jesus Cristo na Bíblia, tá? Jesus é o único caminho para a salvação, ele te leva a crer em tudo aquilo que está descrito por Jesus Cristo na Bíblia. Então nós precisamos questionar, diferente. A crença em Ellen White é uma crença, a crença no dom de profecia, esquece Ellen White.
a crença no dom de profecia é uma crença bíblica e há uma promessa de Deus para que esse dom se manifestasse nos últimos dias, e ela pode ter sido cumprida em Ellen White, aí é outro aspecto. Aí é outro aspecto. Esse livro que o Thiago Santana mostrou agora, O Dom de Profecia na História, ele fala bastante a respeito disso, mostrando a continuidade do dom profético. Além disso, há um outro livro